Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Tá no ar o Brasil, gente, Minas, desta terça-feira, antevéspera de debate com os candidatos ao governo do estado de Minas. Já já eu conto mais pra você. A partir de agora, você confere as principais notícias de Belo Horizonte e também de todo o estado de Minas. E no programa de hoje, atenção, nós vamos mostrar a prisão de um jovem de 19 anos, mas com uma ficha criminal de gente grande. Vocês vão assustar, como vocês vão ver daqui a pouco aqui no programa. Tem ainda o prejuízo causado pelos acidentes de trânsito. É verdade, prejuízo financeiro. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. E também uma reportagem completa sobre o aumento no número de acidentes com queimaduras aqui no estado de Minas. E você, se tem uma denúncia, manda pra gente. Nosso WhatsApp já tá aqui no canto alto da tela. Manda pra gente que a gente te ajuda a resolver o problema. Ó, hoje, no horário de almoço, André Salles me mostrou mais uma denúncia feita e mais um problema resolvido depois da gente registrar aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você do que se trata e a importância de você registrar com foto, vídeo e mandar para o nosso WhatsApp e a gente te ajudar a resolver o problema, ok? Então não deixe de participar, porque você pode ser um repórter aqui da nossa TV Band, do nosso Brasil, gente. Mas agora eu quero começar o programa falando de um caso assustador. Um jovem de 19 anos apenas foi preso suspeito de cometer homicídios, homicídios que eu disse, além de tráfico de drogas. E atenção, durante uma operação da Polícia Civil, isso aconteceu em Contagem, na região metropolitana da capital. Eu chamo a atenção pela pouca idade e pela vasta ficha criminal. Diogo Ramalho conta agora, veja. A operação começou ainda durante a madrugada desta terça-feira. 40 policiais civis e 40 guardas municipais participaram da ação. Nós tivemos uma série de homicídios ocorridos de 2016 até início de 2018 nessa região da Vila Barroquinha, região da Praia, aproximadamente uns 13 homicídios. Então, contando com a colaboração da Guarda Municipal, que hoje nós temos estamos desenvolvendo um trabalho conjunto com eles, nós podemos realizar essa operação para poder capturar um dos possíveis homicidas e também visando encontrar algumas armas ou munições relacionadas aos homicídios. Apenas uma pessoa foi presa na operação, Leandro Henrique dos Santos, de 19 anos. Ele já tem passagens pela polícia por porte ilegal de armas e roubo. Agora, Leandro foi preso suspeito de cometer um assassinato em fevereiro deste ano. Leandro, ele não ficava em um endereço fixo, então ele passava por vários endereços dentro daquela localidade. Então, por isso foi necessário pedir de tantos mandados de busca e apreensão, para que pudéssemos encontrá-lo. Segundo a delegada que está à frente da operação, nenhum material foi encontrado e apreendido, mas o homicídio do qual Leandro é apontado como autor tem relação com o tráfico de drogas. O Leandro, que é o preso, ele é o suspeito de um dos homicídios ocorrido agora no início do ano, em fevereiro, e ele possui envolvimento dentro da organização criminosa que atua no local. O que é assustador, e foi o que nós chamamos a atenção no início do programa, é que o sujeito tem pouca idade, e uma vasta ficha criminal. Tráfico de drogas, homicídios, 19 anos de idade, gente. Com 19 anos de idade eu estava praticamente voltando da aeronáutica. Eu não cheguei a servir a aeronáutica, eu fui, mas eu estava no começo de namoro, então eu queria era namorar, pô. Aí cheguei lá no Parque de Material Aeronáutico, em Lagoa Santa. Eu me lembro bem de um cabo chamado Cabo Bahia. Aí ele disse: vocês estão pensando que vocês vão pilotar avião? Não sei o que, nada disso. Vamos dar uma capinadinha, cuidar das graminhas. Aí eu falei: eu tô fora disso. Mas não estou aqui desanimando ninguém, não. Quer prestar às Forças Armadas que vá ser feliz. Mas quando ele falou isso, eu lembrei do meu amor lá em Divinópolis, da Cris. Eu falei: eu vou voltar. Aí cheguei em casa, fui para Lagoa Santa de mala, né? Falaram com a gente que a gente ia ficar lá no quartel, fui de mala. Aí cheguei em casa, voltei no dia seguinte, minha mãe: o que você está fazendo aqui, menino? Eu falei: mãe,
me liberaram lá, não me liberaram nada. Eu que pedi dispensa. Mas enfim, então com 19 anos eu estava voltando para casa, namorando, magrinho, jogando vôlei, praticando esporte pra caramba e tal, e curtindo a vida, não é? E aí, do outro lado da história, nós temos jovens com 19 anos de idade que entraram no crime e que não conseguem sair. Jovens com apenas 19 anos de idade, com uma ficha criminal gigantesca. É assustador, é assustador. E passa muito, obviamente que pode ser um clichê o que eu vou dizer aqui, mas passa muito primeiro pela impunidade, né? E segundo que eles não têm medo nenhum da justiça. Então, se eles usam os adolescentes, as crianças e adolescentes, porque eles usam mesmo, né? Aquelas crianças que não têm ocupação e ficam vulneráveis ao mundo do tráfico. Então, eles usam em muitos lugares, e muitas vezes eles usam as crianças e os adolescentes, que naturalmente não ficaram presos. Em outros casos, eles usam, e aí eles vão crescendo no crime, e com 19 anos, a gente se depara com uma ficha criminal como esta, que a delegada acabou de destacar aqui na matéria do Diogo Ramalho. Então, sinceramente, viu, é um negócio que nos amedronta, né? Porque se com 19 anos, sem o menor medo do que possa acontecer, já tem essa vasta ficha criminal, imagina daqui 5, 10, 15, 20 anos, hein? Que coisa. Pode ser indiciado por crime qualificado contra o patrimônio o homem flagrado por câmeras de segurança riscando uma viatura da polícia em Sabará, na região metropolitana da capital. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o crime que aconteceu no fim de semana no centro da cidade histórica. O rapaz de 18 anos se apresentou à corporação acompanhado de um advogado, foi ouvido, liberado em seguida. Olha ele voltando, ó. Ele passou pela viatura, aí vai em direção à viatura, não sei se usou uma chave de fenda. Aliás, ele usou um objeto pontiagudo para riscar a lataria da viatura com desenhos de letras encontradas em pichações. Porque é o seguinte, esses pichadores, eles fazem esses desafios, né? Os locais mais difíceis de serem pichados, então eles criam as marcas, né? Usam aquelas letras malucas que só eles conseguem entender. E aí, esse aí foi fazer aquilo que os pichadores fazem, ele quis fazer no capô da viatura da Polícia Civil. Ou seja, tem que dar alfafa para ele comer, né? Porque aí ele foi lá, voltou, passou sossegado, mas aí o capeta atentou, né? O capeta ficou, volta lá, jumento, volta lá e risca, ninguém vai ver e você vai se tornar o fodão da turma. Você vai ser notado, você vai ser festejado, todo mundo vai dizer, nossa, como você é bravo, como você é desafiador, você tem essa veia desafiadora, você é um gênio do crime. Mas vai ser burro lá em Sabará, hein? É só assim para ele entender. As câmeras flagraram, a polícia o convidou a bater um papo, tete a tete, e aí foi lá, né? Mas é um jumento mesmo, viu? Tem uns que tiram fotos e postam no Facebook, né? Sobe no capô de uma viatura, posta no Facebook, depois a polícia naturalmente vai convidá-lo para uma resenha, né, no pé do ouvido na delegacia. Eu vou te contar, vem pra cá. Uma caminhonete roubada é apreendida com... O quê? O quê? Com cerca de 500 quilos de maconha em Conceição das Alagoas, município próximo a Uberaba. O povo que gosta de uma erva, hein, lá no Triângulo Mineiro, hein? De acordo com a Polícia Militar, a droga foi encontrada em uma caminhonete que estava escondida em um canavial. É claro, a turma estava chupando uma canazinha, às margens da estrada rural e tal. Ainda não se sabe de onde a droga veio e nenhum suspeito foi preso até o momento. O que se sabe é que é muita droga, hein?
Olha só, umas embalagens bonitas, vistosas. E eu vou te contar, hein? A polícia do Triângulo Mineiro está trabalhando e trabalhando pesado. Porque Uberaba, Uberlândia, a coisa tá feia por ali. Praticamente semanalmente nós estamos aqui mostrando apreensões de grandes quantidades de drogas naquela região. Mas o que não é novidade para ninguém, né? Rota do tráfico, porque ali eles estão muito próximos da divisa com o estado de São Paulo, rota do tráfico e acredito que esse alto volume de drogas que nós estamos noticiando aqui semanalmente, naturalmente não escapa do fato de estarem as duas cidades nessa rota da droga e nessa rota do tráfico. Voltando para cá, depois de retomar parte das atividades na usina de Ipatinga, no Vale do Aço, a Usiminas registra o terceiro acidente em menos de uma semana. Nessa segunda-feira, um eletricista terceirizado teve um dos braços amputados, amputado, porque foi um dos braços, depois de se machucar ao fazer manutenção em um setor conhecido como sinterização. O homem de 36 anos está internado após o procedimento. Nós procuramos a Usiminas, que nos informou que investiga as causas do acidente e que o setor onde o episódio foi registrado não tem relação com as áreas das ocorrências anteriores. Na última quarta, um funcionário morreu enquanto fazia manutenção de um equipamento da empresa. Na sexta, uma explosão em um gasômetro deixou 34 pessoas feridas. O acidente é investigado pela Polícia Civil, que deve realizar novas perícias na área com a presença de engenheiros nos próximos dias. Então, na última quarta, um homem morreu. Na última sexta, a explosão desse gasômetro. E ontem, esse eletricista aí teve um braço amputado. Ou seja, é importante verificar o que está acontecendo. É importante verificar por que tantos acidentes num curto espaço de tempo, né? Nós estamos falando de menos de uma semana, né? De quarta até ontem, 3 acidentes graves. 3 acidentes graves, com 35 pessoas feridas e um morto. Então, 35 pessoas feridas, um morto, um dos feridos, completando então o 36º caso com o braço amputado. Então, a Usiminas, que trabalha naturalmente e tem os técnicos de segurança do trabalho, como toda empresa tem, principalmente toda grande empresa, é importante notar o que anda acontecendo, para que isso não se repita pelos próximos dias, semanas, meses e anos. É muito pouco tempo para muito acidente, com a gravidade que eles aconteceram. Destacando que um deles, o da última sexta-feira, poderia ter sido uma tragédia, hein? De dimensões astronômicas, um negócio absurdo. E ainda bem que não foi. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, não mude de canal. Daqui a pouco vamos mostrar o aumento do número de acidentes com queimaduras. Não saia daí, confira. Fui, pegar a panela, infelizmente aí começou uma explosão. Realmente foram cerca de 10 explosões muito fortes. Todas as pessoas que estavam na festa se assustaram muito porque é inacreditável o barulho da explosão. Muito bem, estamos de volta. Opa, estamos de volta aqui às 4h16 com o Brasil Gente Minas na tela da Band. Hoje é terça-feira, portanto, antivéspera de debate com os candidatos ao governo do estado de Minas. Portanto, quinta-feira, aqui nos estúdios da Band, rola o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado. A partir de 10 da noite, você assiste o primeiro debate aqui na tela da Band. Então, encontro marcado imperdível, próxima quinta, 10 da noite. Claro que em outros estados também, no mesmo dia, acontecem
marcar os debates no Rio, São Paulo, Porto Alegre, por aí vai. Aqui, 10 da noite, com os nossos candidatos aqui de Minas Gerais, imperdível. Mediadora Inácia Soares, portanto, na próxima quinta. Encontro marcado, imperdível. Vamos seguindo aqui com o nosso Brasil, gente. Minas, um estudo realizado em todo o país mostrou que são gastos pelo menos 36 bilhões de reais por ano com atendimento de pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Muitas vezes, fatos que poderiam ser evitados, como a atenção do motorista. Na capital, por exemplo, só neste ano, quase 330 mil multas já foram aplicadas por excesso de velocidade. Marcelo Silveira conta, veja aí. O osso quebrado é resultado de um acidente de trânsito sofrido pelo Felipe. O motoboy passava por um cruzamento quando foi atingido por outra motocicleta. Ainda no hospital, ele lamenta a falta de atenção dos motoristas pelas ruas. Eu vejo acidente de moto com motocicletas todos os dias e assim, parece que no final de semana é um número maior, porque as pessoas, eu acho que elas esqueceram da lei seca. A pessoa sai do bar, cara, entra no carro, monta na moto, entendeu? Então acabou a conscientização das pessoas a respeito de trânsito. O médico que atendeu Felipe é cirurgião de traumas do Hospital João 23 em Belo Horizonte. O profissional relata que praticamente todos os dias aparecem vítimas de acidentes de trânsito. É muito comum ter fraturas expostas. Então são pacientes, na verdade, que não têm um padrão de lesão. Sempre o ocupante da moto, normalmente é o mais grave, porque ele está desprotegido, né? Mas a gente tem também motoristas de carro que não usam cinto de segurança, que às vezes excedem a velocidade e também tem muito trauma torácico, trauma abdominal. Em Minas Gerais, as vítimas de trânsito com ferimentos mais graves são trazidas aqui para o Hospital João 23. Em 10 anos, essa unidade já atendeu quase 130 mil acidentados. Só para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, foram 4.500 atendimentos de pessoas vítimas de acidentes de trânsito. De acordo com o estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária, gasta-se no Brasil cerca de 36 bilhões de reais por ano com atendimento a pessoas acidentadas. Valores muito altos na visão da representante do Observatório em Minas. Esses custos, eles estão sempre atrelados a pessoas. Então não são apenas números, são vidas, são famílias, né, que perderam algum ente querido ou pessoas que estão aí vivendo com algum tipo de problema relacionado àquela situação, àquele acidente. Em vigor desde 1998, o Código de Trânsito Brasileiro já teve mais de 20 emendas e cerca de 700 resoluções. Apesar de parecer completo, ele dá a impressão de não ser suficiente para reduzir o número de acidentes no país. E eles estão mesmo ligados à imprudência. Segundo dados da Polícia Civil de Minas Gerais, só em 2018, quase 330 mil multas foram aplicadas na capital por excesso de velocidade. Falar ao celular enquanto dirige também está no topo das infrações. Desde janeiro, cerca de 30 mil autuações foram aplicadas no estado. O que é fundamental, parar de gastar com o resultado da violência no trânsito, investir na prevenção, investir nas ações educativas, investir naquilo que está previsto no Código também, que é a educação para o trânsito dentro das escolas, investir na formação dos condutores, que hoje precisa ser atualizada, para que no futuro a gente possa gastar menos com os acidentes de trânsito. Muito bem, medida preventiva. É o que funciona, o que ajuda a reduzir o número de acidentes, né? Aplicar parte desse dinheiro nas medidas preventivas, na segurança das estradas, porque é impressionante o número de acidentes. Aliás, no final do mês passado, né, nós trouxemos aqui vários, principalmente ocorrendo lá no norte do estado, mas foram vários acidentes e muitas mortes. Aí nós falamos aqui de péssimas condições das estradas e temos a maior malha viária do país e não temos uma rodovia no estado que é referência. Nenhuma rodovia no nosso estado é referência, não deve estar entre as 20 melhores rodovias do país. Estou falando de 20 melhores rodovias do país, nenhuma deve ser aqui de Minas. Então,
Além desse problema, nós temos as estradas que são intermunicipais, que naturalmente recebem ainda menos verba para ser aplicada em segurança. Aliado a tudo isso, atrelado a tudo isso, nós temos a imprudência dos motoristas. A maioria dos acidentes que nós trazemos aqui, que mostramos aqui, são causados por imprudência dos motoristas. A gente viu ali um piloto de moto falando sobre a questão, mas os carros não respeitam. Mas muitos motoqueiros, o motociclista respeita. O motociclista usa equipamento de segurança, anda na faixa, não anda no corredor. Agora o motoqueiro anda no corredor, acha que é dono da faixa, ocupa a vaga de um carro com uma moto, atravessada ainda. Então é uma guerra no trânsito de pedestres, motoqueiros, motociclistas, motoristas e os que acham que são motoristas. Então é um negócio espantoso. Muitas vezes você pega uma avenida aqui em Belo Horizonte e aí você está numa faixa, você quer mudar de faixa. Aliás, ficar mudando de faixa é uma coisa típica de motorista aqui de Belo Horizonte. Em outras grandes cidades, o Rio também é uma esculhambação. São Paulo, por exemplo, ninguém fica mudando de faixa o tempo inteiro. E quando vai mudar de faixa, sinaliza com a seta. Aqui é um cocô. Você mete o dedo na seta para mudar de faixa, o cara que está ao lado acha que isso é um desaforo. Está querendo entrar na minha frente e aí ele acelera. Né? Então, é o que o Lincoln está me lembrando aqui e ele tem razão. A seta não é um pedido de permissão, não. Estou sinalizando que vou entrar à esquerda, que vou entrar à direita, mas no trânsito existe uma competição. O carro mais potente, o motorista mais audaz. E muitos acidentes ocorrem exatamente por esse desafio diário. Já dei o exemplo aqui de um desenho do Pateta, que é um sujeito normal, um pai dócil, o Pateta é aquele mesmo. Mas quando ele entra no carro, ele se transforma numa fera. Ali ele fica completamente transtornado, maluco. E isso a gente vê no dia a dia, aqui em Belo Horizonte, principalmente. Deu seta, deixa aí. Vai mudar de faixa, dê seta. Não feche cruzamento, aqui é outra coisa que fazem em profusão aqui. Então tem que tomar cuidado, porque senão gastaram 336 bilhões e daqui a pouco isso é triplicado, porque as bizarrices no trânsito, elas só aumentam a cada dia. A animação do Pateta é de 1950, então esse desenho que eu citei aqui é velho demais. Depois de quase 5 meses interditadas por risco de desabamento, as pistas na BR-356, no sentido Rio de Janeiro, logo após a subida da Avenida Nossa Senhora do Carmo, foram liberadas para o trânsito. Em março deste ano, a Defesa Civil constatou uma rachadura no muro à margem da BR e um afundamento na pista. Todo mundo que passava por ali sentia, passava no carro, você sentia que o carro dava uma galeada. O muro poderia desabar sobre as casas no Morro do Papagaio e as famílias foram retiradas dali, uma obra que durou meses e meses e agora chegou ao fim. Quem vai lá, ou quem foi até lá e vai mostrar tudo agora aqui no Brasil, gente, Igor Calian, por favor, mostra aí. Depois de 5 meses em obras, este trecho da BR-356, sentido Rio de Janeiro, foi liberado. Bom para os motoristas que já estão vendo o trânsito praticamente normalizado. Vai dar uma fluidez maior para a gente não ficar agarrado nesse trânsito como é que tá aí, ficar agarrado perdendo tempo. Melhora demais e não agarrar, ainda mais no horário de pico, né, que é o pior, mas isso aí ajudou bastante. As obras foram necessárias depois de um susto no mês de março. Parte do muro que ajuda a sustentar a estrutura da rodovia teve uma rachadura, provocada pelo excesso de chuva. A primeira solução que a gente deu foi a estabilidade da cortina. Provisoriamente, nós instalamos 3 vigas metálicas para impedir o colapso da estrutura no painel crítico e a partir daí passamos a executar o projeto definitivo. Nós podemos contabilizar 95% da obra já concluída. Além disso, um novo sistema de drenagem foi instalado e este túnel-bala
foi criado para canalizar a água da chuva que desce dos bairros próximos. Com 95% dos serviços concluídos, a obra deve ser entregue neste final de semana. Amanhã, por causa do feriado, o fluxo de veículos é menor. Por isso, as faixas serão interditadas novamente, agora para a pintura da sinalização. O custo, que inicialmente seria em torno de 11,9 milhões de reais, todos esses serviços, a gente está prevendo que ele vai ser um valor abaixo disso. Deve ser em torno de 5%, 6% abaixo desse valor. Eu passei por ali hoje e percebi a necessidade, sim, da pintura estratigráfica, porque ali formam... que as pessoas ficaram tão acostumadas, né? Quando chegam perto de onde aconteceu o desvio, as pessoas ficaram tão acostumadas que mesmo com a liberação da pista tinha gente entrando para a esquerda ali. Então a necessidade dessa pintura estratigráfica, sim. Hoje eu vi o pessoal estava jogando uma água lá para tirar o excesso de concreto ali no passeio. Então disse que a obra já estava encerrada, mas não. Ainda tem algumas coisas a serem feitas. Essa limpeza do local, do passeio, essa pintura estratigráfica, portanto, já está liberada a pista. No feriado vão aproveitar para terminar fazendo essas pinturas e muito em breve a pista definitivamente liberada, com a obra encerrada, e esse custo aí um pouquinho mais baixo, de 5%, 6% mais baixo, que não deixa de ser uma boa notícia, mas a melhor notícia é que no final das contas nenhuma família sofreu com nenhum problema, não houve desmoronamento. Isso causou um espanto muito grande em muita gente, porque muitas notícias, na oportunidade, elas viajaram pelas contas, pelos grupos de WhatsApp aí, com pessoas se passando por especialistas, falando do risco de desabamento, que ia começar lá no Belvedere e que tudo ia desabar, ia parar lá na Lagoa da Pampulha. Ah, meu Deus do céu. E o pior de tudo é que muita gente acreditou que isso fosse acontecer. Vem cá, Nicolau, vamos trabalhar, Nicolau. 4h35 na hora oficial do Brasil. Uma pessoa ficou ferida na manhã de hoje em um capotamento de carro na BR-040, altura do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana aqui da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle e capotou na pista sentido Sete Lagoas. Uma pessoa ficou ferida, foi socorrida pela Via 040, concessionária que administra a BR. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Olha aqui, vem cá. Já que nós citamos aqui a BR-040, a Via 040, eu pedi na semana passada aqui, mas não logrei êxito na pedida. O radar lá, gente, a placa tá lá, pedindo pro povo passar 80. Minha colega Mábila aqui da redação tomou 62 multas lá. Passou, tá a placa mandando passar 80, ela passou de todo dia. 80, 80, 80, 80, 80. Aí fizeram um book do carro dela. Então quer dizer, tira a placa ou aumenta a velocidade do radar. Tomei 3 lá. Essas multas chegaram lá em casa, a minha esposa falou, você não almoça, nem janta e nem dorme em casa. Vaza, pra você aprender. E aí? Vai continuar lá a placa pedindo para o povo passar 80, mas multando a 70? Vocês estão no vai que cola aí? E eu digo mais, hein? Mas muita gente não sabe que esses radares estão com problema, que a própria Via 040 já havia informado. Porque se tiver multa, manda para cá, documentação, não sei o quê, vamos retirar. Esse vai que cola vai dar problema. E nós temos que ficar falando, até resolver o problema, nós precisamos destacar isso aqui no programa. Lá na Band News também tem que ser destacado, porque o problema continua. Passei por lá domingo à noite, aliás, domingo à tarde, a mesma coisa. A placa falando que você pode andar 80, mas os radares multando a 70. E o vai que cola continua, porque muita gente vai pagar e não vai questionar. E aí o faturamento vai, faturamento vai, faturamento vai. Recebemos aqui informação que já arrumaram. Arrumaram o quê? O radar multando a 80 ou a... Então resolveram o problema. Então tá, então amanhã a gente confirma, mas eu preciso aqui cobrar até que algo de oficial seja repassado a nós para que a gente possa repassar ao telespectador, ué. Porque senão a turma vai continuar tomando na asa e se tem a gente aqui para ajudar, nós precisamos exercer essa função. Simples assim. Vem cá, deixa eu falar que os bombeiros de Aimorés encontraram os corpos de 2 dos 3 jovens
que haviam sido arrastados por uma correnteza na região do Rio Doce. Segundo os bombeiros, 4 jovens estavam nadando no rio quando uma correnteza forte arrastou os garotos. Apenas Tiago Humberto, de 20 anos, conseguiu se salvar segurando em uma pedra. Nesta manhã, o corpo de Alexandre Ferreira e Davi Luiz, de 18 anos, foram encontrados 50 metros abaixo de uma cachoeira próxima do rio onde os jovens estavam nadando. As buscas pelo último jovem continuam até às 6 horas da tarde de hoje. Naturalmente, com novas informações chegando aqui, nós mostraremos a vocês e destacaremos a vocês aí do outro lado. Agora a gente fala do aumento do número de acidentes com queimaduras. Os bombeiros atenderam 15% a mais de casos deste tipo aqui em Belo Horizonte. Então, muito cuidado no manuseio do que pode te trazer a esse problema, ou te levar a esse problema, e atenção, porque Igor Calian vai contar a história. Veja aí. As marcas no rosto da Silvana hoje são quase imperceptíveis, bem diferente dessas fotos tiradas no ano passado. A jornalista teve queimaduras de 2º grau por causa de óleo quente. Era um aniversário de uma amiga, né, uma reunião, uma confraternização da igreja. E aí fui para a casa de uma pessoa e fui ajudá-la a fazer as coxinhas, a fritar as coxinhas. Quando aquela quantidade de coxinhas já estavam fritas, que eu fui, né, pegar a panela, infelizmente aí começou uma explosão. Realmente foram cerca de 10 explosões muito fortes. Todas as pessoas que estavam na festa se assustaram muito porque é inacreditável o barulho da explosão. E aí começou a sair óleo para cima e para baixo, sobre o fogão, sobre o chão e sobre o meu rosto. E casos como esse da Silvana são muito comuns. Só neste ano, de janeiro a junho, o Corpo de Bombeiros aqui de Belo Horizonte atendeu mais de 1.100 ocorrências relacionadas a queimaduras em residências, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. As pessoas elas deixam de observar cuidados básicos de segurança. Então, por exemplo, no caso das crianças, às vezes, questão de deixar o seu filho, né, brincar com vela ali, a gente não deve deixar esse tipo de objeto, né, dentro do quarto, afastar alguns elementos que podem oferecer perigo, como produtos de limpeza, que também podem gerar queimaduras. E no caso dos adultos, o que acontece muito às vezes a pessoa vai tentar acender a churrasqueira ali, vai utilizar o álcool que não é indicado para esse tipo de acendimento, ou então às vezes a pessoa fez uso de bebida alcoólica, tá com o reflexo ali um pouco, né, distorcido, e às vezes vai mexer em um fogão a lenha, em uma lareira, em uma fogueira, e aí nessa situação aí, quando a pessoa acaba estando mais distraída, é a hora que acontece o acidente. O tenente fez 2 simulações e mostrou como cuidados simples podem evitar grandes incêndios. Um recipiente com água, por exemplo, pode evitar que a chama de uma vela termine em uma tragédia. Na segunda simulação, é uma situação que é bastante comum, que às vezes a pessoa ela observa que a vela não está em contato direto com algum material, mas ela se esquece que a vela vai ficar acesa ali às vezes por 3, 4, 5 horas por um período maior de tempo. Então, mesmo que a vela não esteja em contato direto, com o tempo ela vai esquentando os materiais ali que estão ao redor e pode também gerar um princípio de incêndio. A grande maioria das vítimas são levadas ao Hospital João 23, referência nesse tipo de atendimento no estado. Este médico lembra que é fundamental o atendimento para identificar o grau da queimadura. A queimadura de 1º grau é a queimadura mais simples. É aquela queimadura que causa só uma vermelhidão, ela é bem superficial na epiderme. A queimadura de 2º grau é a queimadura que causa bolha. Então caiu um óleo quente no dorso da mão e deu uma bolha ali no dorso da mão, aquela bolha com líquido. Aquilo ali é uma queimadura de 2º grau. E a queimadura de 3º grau, que é a queimadura mais grave, é a queimadura de toda a espessura da pele. A pele deixa de ser elástica, ela vira um couro, como se fosse a gente tem o costume de falar, chamuscar um porco na roça para tirar o pelo do porco, aquela chamuscada, aquele couro duro que fica, é semelhante à queimadura de 3º grau. E independentemente do grau da lesão, nenhum remédio caseiro deve ser usado. Não deve de jeito nenhum passar pasta de dente, borra de café ou qualquer tipo de outro, né, material, porque isso vai agravar o processo da queimadura e de uma possível infecção. Eu passar só água corrente em temperatura ambiente para que eu possa interromper aquele processo de queimadura, retirar anéis, relógios, correntes, porque aquela área vai inchar.
Se eu estou utilizando algum tipo de blusa, de tecido ali, eu retirar ali, né, sem fazer força, enquanto não está aderido à pele, e me encaminhar para o hospital para que possa ser feita, né, a limpeza completa daquele ferimento. Os danos causados por queimadura são graves. Por isso, é importante seguir todas as recomendações médicas. Completou-se um ano e graças a Deus, né, eu agradeço muito a Deus, aos médicos, né, do João 23, a equipe do setor de queimados. No momento que você vê a pele, né, ali, a carne viva, você se assusta muito. Mas é muito importante fazer tudo o que a médica manda. Muito bem, participe do nosso Brasil Gente Minas. Eu quero saber de que cidade você está acompanhando o nosso programa. Mande um WhatsApp no número que está na sua tela. Cadê meu som aqui embaixo? Taca ali pau aí, ué. 997-727663, 997-727663. A gente quer saber de que cidade você está assistindo, com quem você está assistindo. Manda pra cá que é muito legal receber sua mensagem, saber que você separa um tempo aí para digitar uma mensagem, participar conosco. Então manda pra cá, 997-727663. Tô esperando, daqui a pouco a gente dá aquele giro aqui com os abraços do Brasil, gente, ok? Uma vacina contra a dengue está em fase final de testes em humanos. Uma boa notícia que o repórter Igor Calian mostra agora para você. Veja. A Lohane só tem 5 anos e já é voluntária. Ela participa de um estudo com a vacina da dengue. Recebeu a dose há 4 meses e agora veio com a mãe ver se tudo está correndo bem. Não doeu mesmo, não senti nada doendo. Não sentiu nada? Nada. Mosquito, você não tem como você me picar mais, porque eu tomei vacina. A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com instituições como a Universidade de São Paulo e a Federal de Minas Gerais, começou a ser testada em voluntários entre 2 e 59 anos de idade no fim de 2016. Ela protege contra os 4 tipos de vírus da dengue. Quem participa dos testes recebe um kit como este, para anotar a temperatura diária e a ocorrência de efeitos colaterais. Durante os 5 anos, nós temos 10 visitas. Nessas 10 visitas pré-agendadas, o voluntário chega, passa pela equipe de enfermagem, pela equipe médica e é coletado sangue. Esse sangue é enviado a São Paulo, onde, em parceria com o Instituto Adolfo Lutz, eles nos enviam um laudo para sabermos se está tudo bem com esse paciente, e esse laudo enviado também não só contra a dengue, mas também contra a zika e contra a chikungunya. Além de Belo Horizonte, a vacina está sendo testada em outras 13 cidades brasileiras. 17 mil voluntários participam do estudo e agora serão acompanhados de perto pelos pesquisadores para comprovar a eficácia do produto. Os voluntários serão monitorados até 2022. Uma parte do grupo recebeu o placebo, a outra tomou a vacina. Os cientistas irão contabilizar os casos de dengue nessas pessoas para avaliar a segurança da imunização. Se tudo caminhar dentro do previsto, depois desta data, a vacina seguirá para a liberação da Anvisa. A cada 3 pessoas, 2 tomam a vacina e 1 toma o placebo. O placebo, ele é uma substância semelhante à vacina. Entretanto, o placebo não contém os vírus, que são os responsáveis a levar o nosso organismo a estar produzindo os anticorpos, que são as nossas células de defesa. Então nós precisamos desses dados porque nós temos que ter os controles positivos e os controles negativos durante o nosso estudo. O estudo de fase 3, aí você envolve milhares de pessoas para saber quantas pessoas tomam a vacina e de fato ficam protegidas, que aí é o teste de eficácia. É claro que a gente não descuida da segurança, então todos os nossos participantes, a gente avalia os efeitos colaterais da vacina de forma bastante criteriosa. Nesse estudo agora a gente vai acompanhar as pessoas por 5 anos e verificar quantas pessoas vacinadas pegaram dengue e quantas pessoas não vacinadas pegaram dengue. E dessa forma então você consegue calcular, pela diferença de percentual, você consegue calcular a eficácia da vacina. A vacina do Instituto Butantan é a primeira desenvolvida no Brasil. Na rede privada é oferecida uma vacina produzida por um laboratório francês. Mas a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta este ano sobre a segurança do produto em pessoas que nunca tiveram a doença. Elas teriam mais chances de contrair dengue com complicações. Bom, se for aprovado, se tudo der certo, mas que boa notícia, né? Que boa notícia. Gente morrendo ainda por causa de um problema que pode ser evitado com o mínimo de cuidado, meu e seu aí do outro lado. Vem pra cá, são 4h48, eu preciso falar que foi aprovado em segundo turno na Câmara de Belo Horizonte um projeto de lei
que pode ampliar de 5 para 20 dias a licença paternidade dos funcionários públicos da capital. O projeto aguarda a sanção do prefeito Alexandre Calil. Especialistas acreditam que a medida é um avanço para a sociedade. Luciana Viana, conta, veja. João pôde usufruir de uma licença paternidade de 15 dias após o nascimento do primeiro filho. Essas 2 semanas em casa foi importantíssimo para fazer essas atividades essenciais, ter maior contato com meu filho também. E assim, para o casal também, para a família como um todo, foi muito bom. Isso só foi possível porque a empresa onde ele trabalha faz parte de um programa federal que, em contrapartida ao benefício oferecido aos funcionários, dá incentivo fiscal. Diogo, que também trabalha na mesma empresa, está prestes a se casar e também poderá contar com benefício. É um benefício bem legal, né? Porque deve ser uma fase um pouco conturbada quando você tem filho, né? Eu imagino que ter o pai e a mãe em casa para poder ajudar com essa questão, eu acho que deve ser bem legal, assim, deve ajudar bastante, né? Um projeto de lei que também amplia a licença maternidade para servidores públicos municipais foi aprovado em segundo turno na Câmara de Belo Horizonte na última semana e agora só depende da aprovação da Prefeitura. Ele amplia os direitos da licença paternidade, que passa de 5 dias para 20 dias. Tem que ter esse benefício, ele pode requerer até 2 dias do nascimento, então ele tem um prazo para requerer isso e não há nenhum desconto na sua folha de pagamento. O benefício também vale para quem adotar ou conseguir a guarda judicial para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade incompletos. Além disso, os pais que obtiverem guarda judicial sem fins de adoção de criança de até 1 ano de idade incompleto também têm direito. Bom, o que eu penso de tudo isso aí é que ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. É muito legal a ideia, acho importante que o pai também acompanhe, mas é uma lei que tinha que valer para todo mundo, né? Não só para funcionários públicos. Se vale para todo mundo, para mim, tá legal. As eleições estão cada vez mais próximas e o eleitor mais atento. Quais são os principais desafios que o governador eleito terá na gestão do nosso estado pelos próximos 4 anos? Nossa equipe foi buscar esta resposta nas ruas da capital. Os eleitores querem respostas e já esperam pelo debate na TV Band Minas entre os candidatos para conhecerem propostas. Diogo Ramalho, na tela da Band, veja. A missão de quem assumir o governo do estado é ampla. São muitas demandas. Segurança pública e geração de emprego seriam esses 2 pilares. Acho que o governo tem que mexer na economia do nosso estado e principalmente na questão da segurança pública. Pelo menos as políticas públicas, né? Transporte, educação, né? Segurança, o mínimo é o que já deveria ser feito há muito tempo, que pelo menos dê alguma esperança pra gente. Melhoria na cidade, melhoria no estado, né? Eu acho assim, que eles têm que melhorar mais, que eles prometem e não faz nada. Que faça muita obra, né, para o estado, pagar em dia, né? Saúde, educação, segurança. Já para este cientista político, o principal gargalo é equilibrar a máquina pública. Seguramente, o próximo governo, a primeira coisa que tem a fazer, a primeira tarefa, né, é colocar um pouco ordem na casa. Quer dizer, o que é? A máquina inchou, não inchou, você tem que ter um diagnóstico de por que isso aconteceu, em termos de por que as receitas caíram, por que as despesas subiram, e aí isso talvez consuma uma boa parte do mandato do próximo governo. A oportunidade para conferir as ideias, conhecer melhor seu candidato, ou até mesmo para se decidir em quem votar, é no Debate Governadores 2018, nesta quinta-feira, às 10 horas da noite, na tela da TV Band Minas. Se você observa, inclusive, as pesquisas, a grande maioria dos mineiros não tem candidato, né? Não tem candidato, não há muito interesse pela eleição, e aí é preciso fazer com que as pessoas se reaproximem da campanha, se aproximem da eleição, prestem atenção no debate. Então, nesse momento, acho que debates são absolutamente cruciais, porque se há uma maneira de nós piorarmos a democracia, é não prestarmos atenção na política.
Rapidamente. Eu discordo quando dizem que as pessoas estão desinteressadas. Discordo pelo seguinte, no debate da última quinta-feira, a Band bateu todos os recordes de visualizações, de audiência. Então discordo que as pessoas não estejam interessadas. No programa de ontem, a gente falou aqui que a Prefeitura de Ribeirão das Neves se comprometeu a resolver a falta de luz na rua Avenida Pereira Veiga, no bairro San Genaro. E o problema, atenção, foi resolvido. A nossa telespectadora registrou e mostrou. Aleluia, Senhor! Obrigado, meu Pai! Para a honra e glória do Senhor! Obrigado. Nós pedimos aí na Prefeitura, fomos atendidos prontamente, né? Parabéns aí pelo trabalho. Tudo regularizado, população felizona lá. Quinta-feira tem debate aqui na tela da Band, hein? A partir de 10 da noite com os candidatos ao governo do estado aqui de Minas Gerais. Portanto, encontro marcado, quinta, 10 da noite, aqui na tela da Band. Vamos embora, vem aí, quem é que tá lá? O Datenão ou Dateninha? É o Datenão ou Dateninha? Então não sei quem é, quem tiver lá vai falar. Tchau, até amanhã.